Olá, pessoal, muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer ter vocês nesse grupo do WhatsApp para que possamos estudar. Assim, esse curso importantíssimo é a ciência da religião, onde nós podemos ver a verdade da religião e a palavra de Deus, esse confronto. Muito bem-vindo. Vamos aproveitar o máximo para que possamos entender bem, então, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estudaremos inicialmente sobre alguns relatos da religião na antiguidade, mas o que vamos desenvolver com maior intensidade será sobre as religiões nos dias de hoje, conforme a grade abaixo. Estudaremos sobre o judaísmo, que é a origem do cristianismo, a igreja primitiva e a formação da igreja católica romana, sobre os cristãos tradicionais, sobre os pentecostais tradicionais, sobre os neopentecostais modernos de hoje, e outras religiões, como Espiritismo, Candomblé, Jeová, Mormons, Islâmicos e assim por diante, então será a grade do nosso curso. Então, o que é a ciência da religião? A ciência da religião é um campo do saber que tem como realidade o fenômeno religioso, investigando-o sistematicamente em todas as suas manifestações. O objetivo é compreender em profundidade as religiões existentes no mundo e temas relacionados a elas, como rituais, doutrinas, códigos e textos sagrados. Temos que conhecer muito bem cada religião. Além de estudar as religiões em específico, essa será a área do conhecimento também, buscar entender e investigar a influência da religião na sociedade, o que ela causa na sociedade. O interesse pelas religiões iniciou na antiguidade e até os dias de hoje. A temática segue sendo objeto de estudo da sociedade. De forma ampla, o conceito de religião se refere a um sistema de crenças e práticas sociais. Em quase todas as culturas, há pelo menos uma expressão que possamos chamar de religião, religiosa. Em todas as culturas vamos encontrar isto. Então é por isso que precisamos confrontar tudo isto com a palavra de Deus. A história, origem e crença das principais religiões. Desde os primórdios, os homens acreditavam que os fenômenos naturais, como por exemplo as trevas, o calor, o frio, a vida e a morte, eram controlados por deuses e espíritos. Segundo suas crenças, esses espíritos eram capazes de habitar as rochas, as árvores ou rios, sendo que cada um deles possuía uma função diferente do outro. Os crédulos acreditavam receber sua benevolência por meio de oferendas como canções, danças, sacrifícios e magia. Ao analisarmos a história das civilizações antigas, como as do Egito, China, Grécia e Roma, percebemos que estas eram politeístas, ou seja, possuíam vários deuses e que, em sua grande maioria, eram temidos por seus adoradores, que sempre se esforçavam para não os ofender ou irritar. As religiões orientais são, em grande parte, bem antigas e seguidas por inúmeros povos. Entretanto, uma mesma religião toma rumo diferente de acordo com o país e costume de seus fiéis. Assim, em inúmeras religiões, até conforme a própria cultura é criada. Posteriormente, com as promessas da vinda do Messias, surgiu o cristianismo, onde, a partir do ensinamento de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme se encontra na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o homem passa a conhecer o Evangelho, obtendo sabedoria para discernir a existência de um Deus verdadeiro e assim saber o certo e errado. Como é confuso a religião na antiguidade.
O politeísmo. No Antigo Egito, Grécia, Roma, China, a crença religiosa baseava-se na existência de mais de um deus. Normalmente, esses deuses ligados às forças da natureza, divindades imortais. Essa crença em mais de um deus recebe o nome de politeísmo, do grego polis, muitos, e theos, Deus. Cada uma dessas divindades poderia ser do gênero feminino, masculino ou indefinido, além de terem personalidades, vontades próprias e de serem responsáveis por áreas, instituições e até mesmo relacionamentos humanos. Assim era considerado. Além disso, assim como os humanos, possuíam qualidades e defeitos também. Os gregos acreditavam que os deuses deixavam o monte onde vivia o Olimpo para relacionar-se com os mortais. A crença na existência de vários deuses, no entretanto, não significa que o indivíduo adore a todos eles. Assim como hoje é possível ver pessoas que têm um deus de sua preferência, e assim também era na antiguidade. O politeísmo grego. Como já vimos, politeísmo vem da palavra grega polis, muito, theos, Deus, muitos deuses. Consiste na crença e subsequente adoração a mais de uma divindade, sendo cada uma considerada uma entidade individual e independente, com uma personalidade e vontade própria, governando sobre diversas atividades, áreas, objetos e instituições. Assim era considerado. Atos 17, 16 e 17. Quando Paulo estava em Atenas, enquanto Paulo os esperava em Atenas, Timóteo e Silas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que encontravam ali. Eram muitos deuses. Isso é o politeísmo. Capítulo 17, 22 a 23. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porquanto, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Isto era a religião, então, na antiguidade. Adorava até um Deus que eles não conheciam. Tudo por falta do Evangelho. O monoteísmo. O monoteísmo é o sistema doutrinário que admite a existência de apenas uma divindade, que segue uma única religião, diferente do politeísmo. Atualmente, as principais religiões monoteístas são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Poucas pessoas então seguem apenas um Deus. Os monoteístas acreditam que o responsável pela criação de todas as coisas no universo seja um único Deus. Assim é a crença. Etimologicamente, o termo monoteísmo se originou a partir da junção das palavras gregas monos, único, e theos, Deus, um único Deus. Algumas religiões monoteístas adotam o conceito do monoteísmo ético, este desenvolvido pelos hebreus, que consiste na ideia de ser Deus a base para toda ética na sociedade. É de onde então vem o cristianismo, apenas um Deus único. No cristianismo, João 14,6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Monoteísmo, um único Deus. Grandes centros religiosos da antiguidade. A religião no Antigo Egito. A antiga religião egípcia foi a combinação de mitos, crenças e práticas religiosas no Antigo Egito. Essa combinação era extremamente importante na vida dos egípcios por influenciar em diversos aspectos de suas vidas.
A religião politeísta egípcia, ou seja, esse conjunto de crenças, era composto por vários deuses, entre os quais destacavam-se Ra, Osíris, Ísis e Horus. Os egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte e que a vida na Terra seria apenas uma etapa da existência, praticamente a orientação bíblica. Vida após a morte. Os egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte e por isso o ritual funerário possuía grande importância. Vejam bem, não conheciam a verdade e se preparavam muito para a morte, coisa que devemos fazer hoje. Para a continuidade da vida, acreditava-se que deveria haver um processo que garantiria a preservação do corpo humano. A crença na vida após a morte e nos ritos funerários era tão forte no Egito que, durante muito tempo, os egípcios evitavam campanhas militares muito longas no estrangeiro, pois temiam morrer fora de seus territórios e não receberem os ritos necessários para a continuidade da vida. Baseado nessa crença, o processo de mumificação era fundamental. Os egípcios afirmavam que essa prática havia sido ensinada pelos deuses. Existia um mito que contava a história da mumificação Osíris por Aníbal. Este processo de mumificação durava em torno de 70 dias e consistia em realizar a retirada dos órgãos, exceto o coração, banhar o corpo com um óleo e resinas especiais e enfaixá-lo com linho. Por seu alto valor, somente a aristocracia egípcia podia utilizar dessa prática de conservação dos corpos. Era um processo caríssimo. As classes mais baixas realizavam um processo funerário mais simples, enquanto os escravos não recebiam nenhum tipo de trato funerário. Não mudou nada com o mundo de hoje, né? A construção de grandes tumbas funerárias, como as mastabas e os hipogeus, também era baseado nessa preocupação com a continuidade da vida. As construções funerárias dos egípcios que ficaram mais conhecidas, contudo, foram as pirâmides erguidas a mando dos faraós. Nesses locais eram depositados todos os objetos que se acreditava serem úteis na vida após a morte. Então nós temos as sepulturas hipogeus e mastabas. Essa era a preparação dos egípcios, o cuidado pela continuação da vida após a morte. A religião na Mesopotâmia, uma região muito importante nas eras bíblicas. Assim como na maioria dos povos da antiguidade, os mesopotâmicos também eram politeístas e tinham vários deuses. Na Mesopotâmia, um incrível panteão de deuses e semideuses faziam parte da religião. Apesar da mitologia mesopotâmia ser ampla e complexa, seus deuses se organizavam em uma hierarquia clara, de acordo com a influência do seu poder. Os mais importantes eram An, deus do céu, Enlil, deus do ar, Enki, deus da água, e Ninzunzag, mãe da terra. Foram eles que, através de suas palavras, teriam criado o mundo. Assim era a crença depositada nesses deuses pelos mesopotâmios, criadores do mundo. Os mesopotâmicos acreditavam que esses deuses, principalmente os seus criadores, estavam muito distantes e muito ocupados com suas tarefas para dar atenção às necessidades das pessoas. Assim, para suprir as carências humanas, também existiam os deuses pessoais, que cuidavam da orientação de cada indivíduo e de sua família, como se diz, o meu santo protetor hoje em dia, né? Assim era então a religião na Mesopotâmia, não muda nada, nada, nada. A religião no Império Romano. O Império Romano foi uma das mais fortes potências econômicas, políticas e militares do seu tempo. Foi o maior império da antiguidade clássica e dos maiores da história. No apogeu da sua extensão territorial, exercia autoridade sobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e uma população de mais de 70 milhões de pessoas,
61% da população estava sob o domínio do Império Romano. O politeísmo romano. A religião politeísta romana também a adoração a vários deuses. O Império decretou a obrigação à religião para manter os poderes sobre seus vastos territórios, obrigava o povo à adoração de vários deuses. Apocalipse 3,16 decreta que todos adorassem o imperador, recebessem uma marca, não sabemos exatamente o que seria, talvez algum comprovante dessa obrigação. Assim como nós temos um CPF, que é uma obrigação, assim comprovante de que votamos numa eleição, essa era a garantia que dava para o romano na adoração dos seus deuses. Vários imperadores se declararam deuses e obrigavam a adoração à sua imagem viva que falava. A religião foi o principal movimento do Império Romano durante boa parte de sua história até o ano 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino instituiu o Edito de Milão, que tornaria o cristianismo religião oficial do império e toda essa obrigação fosse abolida. Tito Flávio Domiciano Augusto foi o terrível imperador romano Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo, que começou a segunda perseguição aos cristãos. Ele se considerava Dominus a Deus, Senhor e Deus, e dizia que Deus exigia adoração a si mesmo. Decretou que todos os súditos do reino o adorassem. O culto do imperador tornou-se um teste de fé para os cristãos. Reinou sob o Império Romano de 14 de outubro de 81 até seu assassinato, até o dia 18 de setembro de 96. Ele ordenou que sua própria estátua fosse adorada como um deus. Reviveu a lei da tradição e pôs em temeroso vigor suas terríveis provisões. Em Apocalipse 13:15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Uma imagem de alguém vivo. Foi uma criação de Domiciano, considerando Deus, exigindo a adoração. A religião dos deuses em Listra. Atos 14, 8 ao 13. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que, fixando neles os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Olha como era a religião de nação após nação. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. A Paulo chamaram de Mercúrio, portador da palavra, e a Barnabé de Júpiter. Tudo por causa da falta da palavra de Deus. Acreditavam em coisas. Essa era a religião na antiguidade. A religião dos deuses em Éfeso. Artemis é a deusa da caça, da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens. Era uma das mais veneradas divindades da mitologia grega e na mitologia romana e era chamada de Diana. Atos 9:35. Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana, a imagem que caiu de Júpiter, assim que eles acreditavam. O culto a Diana movimentava um grande comércio por toda a Ásia. Considerada uma fantástica caçadora, Artemis era cultuada por aliviar as dores femininas, proteger as crianças e os jovens. O templo de Artemis, ou templo de Diana, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizada em Éfeso. Era o maior templo do mundo antigo.
e durante muito tempo o mais significativo feito da civilização grega e do helenismo, construído para a deusa grega Artemis e da caça e dos animais selvagens. As características deste templo eram impressionantes. Levou quase 2 séculos para ser construído. Era sustentado por 127 colunas de 25 metros de altura, cada uma. Mármores raríssimos adoravam o piso e as paredes, dando ao edifício muito requinte. Tudo isto para um Deus que nunca existiu. E não é diferente hoje. O mundo religioso também se preocupa com seus templos, com seus prédios, com seus edifícios, com seus requintes. O mundo quase praticamente não mudou, como falta a palavra de Deus. A religião dos deuses em Corinto, deusa romana Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, do sexo, da fertilidade e da beleza física, de acordo com a mitologia grega. A deusa do amor era casada com Hefesto, o deus do fogo, mas devido à sua natureza sexual, teve diversos amantes entre os deuses imortais. A deusa Afrodite é considerada uma das mais populares entre todos os deuses da Grécia Antiga, sendo bastante cultuada na cidade de Corinto, Espartas e Atena. Na mitologia romana, a deusa Afrodite era representada pela figura da deusa Vênus, protetora da beleza, do amor e da fertilidade. Nas imediações da cidade de Corinto está o Acrocorinto, um imponente monte de 575 metros de altitude, onde se encontrava o grande templo que nos tempos passados foi dedicado a Afrodite, a deusa do amor, da beleza e da sexualidade na mitologia grega. Nos tempos da conquista de Canaã, os israelitas chamavam de Astarote, que significava vergonha, referindo-se à extrema depravação dos cultos que os cananeus ofereciam a essa deusa. Já na época de Paulo, as prostitutas cultuais representavam Afrodite e os outros deuses mitológicos, apresentando oferendas que eram seus próprios corpos publicamente para sexo e sensualidade e honra aos seus deuses. Essas coisas eram a pior forma de prostituição, porque a aprovação religiosa, homens e mulheres se entregavam aos rituais imorais de céu aberto. Mais de 1000 sacerdotisas serviam no templo em Corinto. Você pode imaginar que prostituição? Essas mulheres eram dominadas prostitutas cultuais. Nas celebrações de seus cultos, as prostitutas cultuais se trajavam de deusas do amor, da fertilidade, da beleza, da sexualidade e do erotismo em honra aos seus deuses. O problema do cabelo das mulheres em Corinto. No primeiro século da nossa era, as prostitutas de Corinto tinham seus cabelos raspados, sinal de uma mulher livre e submissa a um homem. Já as mulheres em geral, tanto as gregas como as judias, tinham o costume de manter seus cabelos longos, significava uma honra submissa ao homem. Quando a palavra de Deus chegou a Corinto, até as prostitutas começaram a se converter ao Senhor. Isso é maravilhoso, porém um problema surgiu dentro da igreja. As recém-convertidas mulheres de cabelos curtos passaram a sofrer discriminação. Ora, se o problema fosse só a maneira de elas se vestirem, era só trocar de roupa. Porém, o problema do cabelo curto é diferente, ele não cresce de dia para a noite. Então o apóstolo Paulo orientou que as mulheres usassem um véu. Hoje, não há necessidade das mulheres usarem véu nas igrejas, nem se preocuparem em deixar seus cabelos longos. O texto de 1 Coríntios 3:16 foi endereçado especificamente para solucionar o problema da igreja de Corinto. Era um problema cultural. Então, esse foi o problema do cabelo em Corinto. Não existe nenhum mandamento bíblico para cabelos. O mundo seria mais pacífico, mais puro, mais perfeito se não existisse a religião. A religião causa guerra, sexo, divisões, costumes, idolatrias.
são temas que sempre cruzaram em toda a história humana por causa da religião. É a religião a maior causadora de guerras. Uma pesquisa do Instituto de Economia da Paz avaliou a relação entre os elementos religiosos e os conflitos armados atuais com maior resultado de guerra. Justin Rose, historiador e jornalista, desde muito tempo, a guerra e a religião se encontram em uma relação complicada e muitas vezes tensa. As cruzadas foram expedições militares incentivadas pela Igreja Católica durante o século XI e XIII, com o objetivo de reconquistar Jerusalém e os arredores. Na Irlanda do Norte, por exemplo, um conflito de mais de 30 anos parecia dividir a sociedade em grupos religiosos. Uns, os nacionalistas protestantes contra os republicanos católicos. O Estado Islâmico, por exemplo, criou uma violência generalizada que sacrificou milhares de inocentes. De todas as outras religiões, em muitas partes do mundo, uma versão extrema do Islã é: não pensa duas vezes antes de derramar sangue para lograr seu objetivo em favor das regras da religião. Afeganistão, conflito, fundamentalistas radicais muçulmanos e não muçulmanos. Nigéria, conflito, cristãos e muçulmanos. Iraque, conflito, xiitas e sunitas. Israel, conflito, judeus e muçulmanos. Sudão, conflito, muçulmanos e não muçulmanos. Tailândia, conflito, budistas e muçulmanos. Tibete, conflito, Partido Comunista da China e budistas. Assim por diante, a religião tem causado guerras e mais guerra entre os povos. O incentivo à guerra por causa da religião. O hinduísmo, governando sentido, mente e intelecto, com a intenção de libertação, livre de desejo, medo e raiva, o sábio é sempre livre. Pense em seu dever e não duvide. Não há honra maior para um guerreiro que participar de uma guerra justa. Assim prega o hinduísmo. O judaísmo, Jeová nosso Deus, para com que vocês entrem na terra e vão possuir, e ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. E Jeová nosso Deus entregará esses povos nas suas mãos, e vocês o atacarão e destruirão completamente. Não faça nenhum acordo de paz com eles. Não tenha pena deles. Em Deuteronômio capítulo 7. O Islã, do Corão. Combata por Alá. Contra quem combater contra vocês. Não os exceda. Alá não ama os que excedem. Incentivo à guerra. Continue lutando contra eles até que todo dano cesse e o caminho prescrito por Alá prevaleça. Mas se eles existirem, saiba que a hostilidade é só contra os malfeitores. Alá odeia os que desistem. Sikhismo. Quando todos os esforços para restaurar a paz são inúteis e as palavras em vão, o raio do aço é legal. É correto desembainhar a espada, lutar, guerrear por causa da religião. A religião é horrível. Ela separa os povos, cria inimizade e leva à guerra. Isso é a religião, por falta do Evangelho, por falta de Jesus Cristo. A divisão do mundo por causa da religião. Muçulmanos, católicos, evangélicos, sem rei, hinduísmo, budista, animista e assim por diante. Vai religiões, mais religiões, povos e mais povos, inimigos cada vez mais, e leva tudo à guerra. A religião é a causa das divisões do mundo. É a religião, por falta da verdade do Evangelho. A religião provoca a guerra entre os povos. 80% das guerras é provocada pela religião. Essa
é a pesquisa do Instituto Econômico da Paz. Em face de tudo que nós vimos das religiões das antiguidades e vamos ver até hoje, a evidência da falta da verdade, do conhecimento da palavra de Deus. É interessante isto, entender que Deus não tem religião, não tem. Não segue os padrões impostos por religiões e pelos religiosos. Deus não segue nada disto. Ele não se enquadra em nada que o ser humano possa estabelecer, de forma alguma. É comum vermos pessoas de diferentes religiões travando batalha entre si para provar que o seu Deus é o certo. É interessante que as pessoas tentam criar um Deus para si, do seu jeito, mas Deus não tem uma religião. Aliás, esse é o principal gatilho de algumas das maiores guerras que acontecem e já aconteceram no mundo das religiões. Uma certa disputa de estar certo e todo mundo errado, sendo que Deus não criou nada disto. E é comum até no mundo religioso hoje. Cada um tem o seu próprio Deus, a sua própria religião, por falta de examinar a palavra de Deus. Na próxima lição, veremos todo o planejamento de Deus para que o ser humano possa se aproximar dele de uma forma certa e segura, sem inventar, sem criar nada além daquilo que Deus nos dá. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar a lição na próxima aula.